dia, gente. Vamos aguardar o pessoal já aí tomando seus lugares e lembrar da alegria que foi o dia de ontem, né? O pessoal das mesas redondas ontem, parabéns. Que mesas, que privilégio, né, pessoal? A gente poder fazer parte de um dia tão especial. Quanto aprendizado. Trazer esses profissionais gabaritados, professores, especialistas, escritores de vários estados e ter a honra de receber aqui em Santana do Parnaíba, médicos que são espíritas e que trouxeram tantos conhecimentos para nós. São, de fato, mentes privilegiadas dos nossos irmãos. Que alegria, né? Que alegria fazer parte da Associação Médico Espírita de Osasco, graças à qual a gente tem condições de ter contato com essas pessoas, de ter acesso a essas obras. São transformadoras as leituras que a gente faz. Eu convido a todos que não têm ainda familiaridade de ler as obras que são ali editadas pela AME Brasil, que adquiram esse hábito, porque é muito aprendizado. Cada capítulo ali, essas obras que são organizadas, agora as últimas vêm sendo feitas assim, né, Alejandro? As últimas obras, cada médico entrega a sua especialidade de anos de estudo, de professor acadêmico, dentro de uma especialidade, e ele reduz tudo aquilo à luz da doutrina espírita em um capítulo. Veja como a coisa já vem bastante mastigada para nós outros, que não temos esse mesmo alcance, né? Não tem a mesma capacidade, eu pelo menos, né? Se não fosse essas obras aí, eu ia aprender muito pouco, porque eu não dou conta de dar esse entendimento, né? Eu estava apresentando ontem, você lê a biografia, né, desses profissionais, você fala, nossa, que privilégio estar aqui, né? A gente passa por trás assim deles para entregar as perguntas, né? Você sente até aquele cheiro de neurônio queimado, sabe? As sinapses acontecendo, aquele choque elétrico, né? E a mente trabalhando. E o coitado do meu neuroninho ficar um do lado, outro do outro. E naquele frio eu falo para eles, tenta pelo menos esquentar aqui o frio, porque olha como eles trabalham ali. E o meu não trabalha daquele jeito não, dou conta não. Porque é muita sabedoria, muita inteligência, e entregar isso, né? Se dedicar à doutrina espírita, sair do lugar comum, que não é fácil, e abraçar uma instituição como essa, e servir a essa instituição, que, como dissemos ontem, está no coração de Jesus, né? E ali deixam os seus familiares, os seus compromissos, e vêm aqui estar conosco, para servir a Jesus e trazer conhecimento. Quem não esteve aqui ontem? Levanta a mão. Todo mundo estava aqui ontem? Olha, esse material de ontem, e o de hoje também, ele está sendo gravado, não é transmitido ao vivo, mas está sendo gravado. Depois, a gente vai passar o e-mail para receber. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai na página do semeador para dar engajamento para essa casa nas redes sociais, para a gente ficar sabendo o que acontece nessa casa nas redes sociais. Então, a gente segue lá, eles publicam no Instagram todos os eventos que vão acontecer. E com a nossa ajuda, a gente aumenta o número de seguidores e isso faz com que o logaritmo entregue para mais pessoas a divulgação dessa doutrina maravilhosa. Então, a gente vai seguir o Semeador Alphaville, que está na página do Instagram, e vai lá em mensagens e coloca o e-mail. Eu estive no seminário e gostaria de receber todo o conteúdo que eu preciso passar para uns familiares aí que não vieram. Porque a gente é assim, né? A gente quer passar o conhecimento para os outros, porque a gente já sabe tudo, né? Bom, então vamos dar andamento no nosso segundo dia do seminário. Vai ser praticamente a mesma programação de ontem, tá, pessoal? Eu sei que tem gente achando que às 16 e tal, 17 horas vai embora, né? Porque ali no cartazinho,
a gente cometeu um errinho da conta das horas. O pessoal de evento tá assim, né? E eu, não tem problema, estamos todos juntos, né? Você não viu o problema que deu o restaurante ontem? É assim que acontece. É um laboratório para a nossa paciência. Mas a gente vai feliz da vida até às 18 e pouco, porque a gente tem lá uma hora a menos dentro do... E também os atrasos naturais, né? A gente espera um pouquinho todo mundo chegar para que tirem proveito disso. Também não precisamos seguir com rigor. Hoje é sábado. Vamos ver esse sábado como um investimento. Está chegando mais gente aqui, daqui a pouquinho eu já começo. Vamos ver esse sábado como investimento, porque a gente se dedica tão pouco à doutrina espírita. A gente se dedica tão pouco ao que é do espírito. Nós somos e vimos aprendendo sobre isso espíritos em essência. E quanto a gente se dedica a isso? A alimentar o que somos em essência. A gente fica tão impregnado da rotina mundana, do mundo material, a gente fica tão entregue a isso, que a gente investe pouco no que é do espírito. E hoje é um dia para a gente investir no tempo que for. Um dia, né? Para a gente se entregar a isso e conhecer essas obras e esses autores aqui, que fora da Associação Médico Espírita, lá nos centros deles, a gente não conheceria, né? Então vamos dar esse presente para nós, tá bom? Vamos começar então, pessoal. Bom dia. Olha, peraí, pessoal. Eu ouvi uma mensagem aqui do mundo espiritual dizendo assim que o bom dia dos desencarnados foi muito mais animado que o nosso. E como é o nosso que vai ficar aqui gravado, né? A gente precisa de um pouquinho mais de entusiasmo. Então, eu sei que a responsabilidade é minha, porque eu também fui desanimadinho. Então, eu vou começar de novo o dia, porque vai começar agora a gravação, e aí eu vou perguntar novamente o bom dia, tá? Vamos começar tudo de novo. Faz de conta que eu estou entrando agora, tá? Olá, pessoal! Nós estamos no Brasil, e o Brasil é o berço do espiritismo. E não bastasse estar no berço da doutrina espírita, nós estamos nessa cidade maravilhosa que é Santana do Parnaíba, restaurantes maravilhosos aqui, uma cidade arborizada. Estamos com as melhores mentes da doutrina espírita, profissionais médicos super inteligentes estarão aqui conosco. E é com esse entusiasmo que eu venho anunciar, pessoal, bom dia! É com alegria que a gente começa hoje, pessoal. Palmas para a doutrina espírita! É o Brasil! Estamos aqui para falar de espiritualidade. Estamos para falar de medicina, da existência do ser imortal. E com muita alegria nós brindamos essa doutrina maravilhosa. Parabéns a todos que se fazem presente aqui. Teremos um sábado maravilhoso. Vamos dar luz ao povo. E pedir para nossa querida irmã, trabalhadora aqui da casa, aproveitar essa energia boa de começo. Daniela Guarizo é uma trabalhadora aqui da casa, também responsável pela área de ensino, pela área de eventos. Desde já nós agradecemos a essa grande união que se estabelece com a Casa Semeadora e as AMES. E eu peço, com todo carinho, que você faça aí a nossa prece inicial, tá bom? Tá bom. Obrigada. Muito feliz que todos estão aqui, né? Estamos tendo uns dias maravilhosos. Então, vamos fazer a nossa prece? Convidar todos a fecharem os olhos. Estabelecer a nossa conexão com o nosso plano espiritual. A todos eles que estão aqui conosco e que já prepararam esse ambiente para os trabalhos de hoje. Que possamos sentir essas energias refazedoras. Elas vão nos envolvendo, entrando pelos nossos chakras, fazendo toda a harmonização que precisamos para este dia. Vamos agradecendo a todas as caravanas espirituais que estão aqui conosco, que trazem o trabalho, sua devoção e todo o seu amor para se conectar aqui com o trabalho de hoje. Que nós também
possamos nos abrir em mente e coração, para que possamos doar nossas energias para os trabalhos que serão realizados aqui no plano espiritual. Que muitos irmãos, irmãs, que muitos espíritos, além de aprenderem, possam ser acolhidos nesse momento. Vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, que tenhamos sabedoria para aprender e foco no dia de hoje, para ter um dia tranquilo, de muito trabalho e também de muitas curas. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então começar com uma conferência que vai ser proferida pelo nosso irmão, Dr. Alejandro Vitor Daniel Vera, está presidente da AME Osasco, fundador da AME Osasco, é médico psiquiatra. E vai falar um tema muito importante, em busca do sentido, tentando trazer aí reflexões a respeito do ser enquanto buscador de sentido e do suprassentido no entendimento do que é Deus. Muito obrigado. Pessoal, muito bom dia. Todo mundo animado, entendendo porque o Alan foi escolhido para esse papel, certo? Afinal de contas, Jesus não abre mão dos seus marqueteiros no auxílio da formação da mentalidade cristã, né? Alan é aquele que vende areia no deserto. Então ele transforma tudo, né, Alan? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá para poder conversar um pouquinho a respeito desse tema, em busca de sentido, que tem ali uma ligação importante com a temática do evento de valorização da vida. E para isso eu gostaria de iniciar com uma mensagem que nos é trazida por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Que é a lição 104, Existimos, em que Emmanuel vai trazer uma série de comentários, reflexões, do versículo 10 do capítulo 10 de João, em que Jesus nos diz o seguinte: vim para que tenhais vida e vida em abundância. E Emmanuel coloca: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo-se reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízos dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Então, Emmanuel nos traz aqui reflexões talvez um pouco distinto daquilo que foi discutido ontem, no diálogo entre Décio e Roberto Watanabe, no olhar de Herculano Pires, diferenciando também a existência da vida, nos colocando que a existência se sobrepõe à vida em si, mas puxando um pouquinho do que a Letícia colocou ontem, na compreensão de que estar vivo é um milagre.
vamos percebendo a enorme responsabilidade que cada um de nós tem na relação com a existência, na relação com a vida. Os motivos pelos quais nós estamos encarnados. Entendendo essa nossa relação com o mundo. Embora naturalmente entendamos que o mundo não seja o fim, mas sim um meio para alcançar algo maior, que se sobrepõe a tudo que nós conhecemos, esse meio, ou seja, o mundo, é extremamente importante. Porque nós espíritas adoramos entender que, na verdade, o que tudo acontece por aqui não tem tanta relevância. E devemos olhar somente para os nossos bônus horas na relação com o nosso lar. E se a gente puder dobrar bônus hora, é uma maravilha. Mas entendendo que a nossa relação com o mundo, ela não pode ser uma relação utilitarista, de consumir tudo o que o mundo vai nos oferecendo. Mas é uma relação de conexão. É aproveitar este meio, entendendo que o transitório nos marca para a eternidade. Na busca do transcendente. Na busca de uma reconexão comigo mesmo. Na compreensão psicológica daquilo que a parábola do filho pródigo nos traz. Somos projetados no mundo. Exigimos a nossa parte na herança. E neste mundo, vamos extraindo, ou pelo menos esperamos extrair, inúmeros aprendizados que nos auxiliem justamente nessa busca de sentido. Sentido da vida, sentido do existir, sentido da relação com o outro, naquilo que eu vou desenvolvendo, vou desempenhando. Mas percebo ali que em certas quedas, em certos desvios, se faz necessário essa reconexão e a volta para o colo do Pai. O filho pródigo é aquele que se excede. Porque pródigo é aquele que se excede. Mas quando temos ali a percepção de que nos equivocamos e necessitamos voltar para um outro pródigo, buscamos o Pai. Porque esse Pai também é pródigo. Ele é pródigo de amor. Ele, entre aspas, se excede no amor. Ele acolhe. E o que nós necessitamos nessa busca de sentido, utilizando, ou melhor, convivendo, conectando com o mundo, é essa conexão com nós mesmos. É a busca desse entendimento profundo do que nós somos, para que reconectar com o núcleo duro do Espírito, porque Deus é imanente à sua criação. Ele não está fora. Literalmente, Ele está dentro. E é o que nos convida constantemente à busca de algo maior que ainda nós desconhecemos. Porque nos falta, como a espiritualidade nos coloca, uma espécie de sexto sentido. Sexto sentido para entender o que é Deus. E se nos falta uma espécie de sexto sentido para entender o que é Deus, nos falta uma compreensão profunda do que é a vida. Podemos teorizar, levantar ali uma série de conceitos, tentar compreender, mas ainda nos falta essa espécie de sexto sentido. Porque Deus é a própria vida. E talvez filosoficamente falando, não poderíamos nem afirmar que a vida é uma criação divina, porque é. A vida é. E nela estamos. E nela vamos sendo conduzidos para alcançar aquilo que estamos destinados. Embora nas leis universais, como bem sabemos, não existe o determinismo, talvez possamos afirmar que existe um determinismo. Nós vamos chegar na perfeição relativa perante Deus, querendo ou não. Isso é do ser. Nós fomos criados para uma imensa jornada, longuíssima jornada, de milhões e milhões e milhões de anos, de séculos, do que for, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos dessa fonte criadora, que é Deus, sem jamais alcançá-lo. Já que a criatura, obviamente, não pode alcançar o próprio Criador, mas também não se funde nele, mantendo a sua individualidade. Tem chão pela frente. Mas já caminhamos muito e ainda iremos caminhar, mas o que importa é o hoje. Para que possamos alcançá-lo ou nos aproximarmos
cada vez mais desse astro-rei, que é Deus, que numa analogia bela de Leon Denis, é como se Deus fosse esse sol no qual os milhares de astros vão gravitando ao seu redor, sendo cada vez mais iluminados à medida que se aproxima, porém sem jamais fundir-se ao Criador. E à medida que vamos nos aproximando cada vez mais desse astro-rei, vamos compreendendo a essência desse astro-rei e o refletindo com perfeição. E por isso que Jesus coloca, eu e o Pai somos um. Algumas escolas, algumas filosofias entendem que Jesus talvez seja, por conta disso, o próprio Deus. Afinal de contas, ele disse, eu e o Pai somos um. Mas na compreensão de que Jesus, enquanto criatura, também criado na simplicidade e na ignorância, mas que já era perfeito, relativamente falando, antes mesmo da criação deste mundo, como Emmanuel nos coloca em A Caminho da Luz, de tempos incontáveis já, Jesus alcança aquilo que é o perfeito espelho da vida. Como poeticamente Emmanuel também coloca no livro Pensamento e Vida. O que é a mente? A mente é o espelho da vida em toda parte. E à medida que vai se ampliando, amplia-se a consciência. Jesus dilata a sua consciência. Não digo no máximo, porque ele alcança as esferas crísticas e sabemos que inicia-se um outro processo evolutivo que nós desconhecemos. Jesus evolui até hoje. E como certa vez Chico colocou, numa conversa com Emmanuel, de que existiam outras entidades luminares com potências criativas superiores a Jesus. Isso é inimaginável para nós, já que temos a Jesus como nosso Deus, como nosso guia, como nosso modelo. Mas quando Jesus coloca eu e o Pai somos um, que é a perfeita, ou o espelho perfeito, já burilado, que ele vai refletir Deus na sua perfeição, e ele nos diz que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, é um convite a estarmos nos preocupando no aqui e agora, no entendimento do que nós somos e que nós podemos, que nós conseguimos. Conseguimos vencer tudo. Vencer as nossas dificuldades. Transcender ali os sofrimentos mais críticos que vão nos alcançando no dia a dia. E por conta disso, no entendimento de que as leis universais estão talhadas em nossa consciência, como nos revela a espiritualidade, não estão fora de nós, elas estão dentro, porque é dentro que o Criador reside. Vamos compreendendo que existe, na busca de sentido, uma espécie de um órgão, como coloca Viktor Frankl na análise existencial, que nos possibilita alcançar e entender o sentido. E esse órgão, ele diz, é a consciência. E os paralelos possíveis de serem realizados com a filosofia espírita de que, se as leis estão escritas em nossa consciência, e nosso órgão buscador de sentido é a consciência, à medida que vamos não só compreendendo, indo além, vivenciando essas leis, burilhando o espelho da vida, para poder refletir a perfeição do Criador, nós vamos entendendo o que nós somos. Vamos compreendendo o nosso trabalho. As dificuldades que vão ocorrendo na caminhada, como sendo absolutamente necessárias. Porque a dor é uma lei. Nós na Casa Espíritas nos acostumamos a dizer, ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor, certo? Na verdade, nós sempre vamos pelo amor. Sempre. Porque a dor, ela se insere na lei maior de amor. A dor é potência da alma. Como vai desenvolvendo Leon Denis no livro O Problema do Sentido, da Dor, do Sentido da Dor. Na terceira parte,
nas potências, está lá, dor. É uma lei de equilíbrio e educação. Equilibra o ser. Educa o espírito. O auxilia para que ele possa se compreender tal qual ele é. Para que ele possa fazer uma leitura do que é a dor na sua existência. Extrair o maior aprendizado sentido. Porque se a vida tem sentido, a dor igualmente o tem. E nos auxilia a transformar. É óbvio que é legítimo trabalhar para que essa dor ela diminua, para que ela possa ser atenuada. Para que nós possamos ter condições de nos mantermos firmes em nossa jornada. Como certa vez ali questionaram também, Chico. Mas Chico, essa dor é tão importante para a evolução do espírito. Por que Deus permite os anestésicos, as medicações, os analgésicos? Porque Deus é misericordioso. É legítimo aliviar as dores. É legítimo que nós possamos trabalhar de uma forma a extrair o sentido da situação que nos gera sofrimento e compreendê-la como algo que vai nos impulsionar. Mas às vezes a gente se pega, né? Os seus colegas ali também, profissionais de saúde, no consultório, se já receberam alguém dizendo: eu não tomo medicação para nada. Já viram isso? Eu sou bom demais. O pessoal com aquela enxaqueca, paralisado, diz: eu não tomo remédio. Porque eu sou a favor da natureza. Como se a medicação não fosse extraída de onde? Ou é sobrenatural? E a gente vai se permitindo a ter uma relação adoecida com a dor. Sendo que Jesus, na estrada de Damasco, a Paulo lhe disse: Paulo, por que recalcitras contra o aguilhão? Por que você continua dando murro em ponta de faca? Não está sofrendo? Estou. Então vá na direção contrária do aguilhão. Porque a dor, ela sinaliza. A dor, ela nos mostra o que se faz necessário transformar. Se eu tenho dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico para aliviar a dor provocada por algo mais profundo que a causa, para que eu possa fazer a leitura da causa e me transformar, fazer diferente. O que nós não podemos é entender que o analgésico é a cura da causa. Porque não é. Eu necessito mergulhar. Eu necessito me permitir a me enxergar. E muitas vezes nós não queremos. Quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia, na nossa prática? Quando você encaminha, por exemplo, para a psicoterapia, e a pessoa diz assim: eu sei que eu preciso, mas eu vou sofrer mais ainda. Mas já não está doendo? E a gente vai se comportando como aquela criança que tem um espinho no dedo, e você quer tirar, e a criança diz o quê? Não tira, porque vai doer. Mas já está doendo. E eu só consigo ter uma ação terapêutica, de fato, quando eu extraio o espinho, observo a lesão e entendo qual tipo de terapêutica eu vou aplicar. Vou limpar a ferida, entendo ali se haverá necessidade ou não de um antibiótico, vou atuar diretamente nas causas. Preciso me permitir. Porque nessa permissão que nós vamos nos dando, consigo essa conexão com esse Pai que me habita, que vai nos auxiliar constantemente para extrair o melhor da situação dolorosa e eu poder transcender a tudo aquilo que vai se apresentando na minha caminhada, na minha jornada.
Porque ninguém renasce para falhar. Ninguém renasce para sofrimentos eternos. Todos nós, em essência, nascemos sim para a felicidade. Porque eu posso estar triste e feliz ao mesmo tempo. Se vivencio ali uma situação de luto, por exemplo, um ente querido, uma pessoa amada, que observo que se encontra já no seu processo de desencarne, estarei entristecido. Mas feliz na compreensão de que a morte não extingue o ser, porque ela se insere na vida. E esse ser, no seu processo de transitoriedade, continuará a sua jornada numa dimensão distinta e que em algum momento eu irei reencontrá-lo. Feliz pela compreensão da situação, mas triste pelo momento. Quando nos é colocado no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo, é do mundo que por vezes vamos alimentando dentro de nós, numa relação, como disse no início, utilitarista que nós mantemos com o mundo. Numa preocupação de ter ao invés de ser. E nós vamos adquirindo essas falas no dia a dia. Por exemplo, não é que eu sou cientista, por exemplo, eu faço ciência. Não é que eu sou filósofo, eu faço filosofia. Não é que eu vivencio o amor na relação com o outro, ou com a esposa, com o marido. Eu faço amor, como se amor se fizesse. É conexão, é alma a alma. É uma relação íntima, em que uma alma toca a outra. Mas na relação utilitarista que nós estamos criando, nós fazemos o tempo todo. Nós temos o tempo todo. Nós vamos utilizando o tempo todo. Sem a preocupação, por vezes, de deixar no legado onde nós estamos. Que é um dos aspectos essenciais do sentido, na ideia e lógica de Viktor Frankl. 3 aspectos. Um deles, como eu acabei de citar, legado. O que eu estou deixando, não só para aqueles que fazem parte do meu dia a dia na minha convivência. O que eu estou deixando, qual a minha marca para o mundo? Tem pensado nisso? Ah, mas sou tão simples. Não sou isso, não sou aquilo. Mas convivemos com pessoas próximas que nos amam, que vamos nos conectando. Qual a minha marca na minha relação com meus pais, com a minha irmã, com a minha esposa, com minhas filhas? Estou deixando um legado de amor? O que eu estou, de alguma forma, entendendo que o mundo me possibilita, que é um outro aspecto da busca do sentido. Estou entendendo que não posso, como já coloquei, manter uma relação utilitarista com o planeta, mas sim de que ele me serve de meio para experiências e valores. Tenho percebido as ricas experiências que o mundo me oferece, nas mais diversas, nas de alegria, nas de tristeza, de dor, de sofrimento, no momento do choro, na experiência do nascimento, do renascimento, de um aniversário, de um bate-papo com amigos, num momento como estes, que todos nós estamos aqui buscando algo, sentido. E um terceiro ponto fundamental nessa questão da busca do sentido. Será que estou me preparando para enfrentar aquilo que teoricamente é imutável? Situação dura, trágica, na ideia filosófica da tríade trágica, como o próprio Frankl nos coloca, que é a culpa, a dor e a morte. Porque dor já entendemos que todos nós temos.
E se ninguém sofreu até este momento, até o momento do desencarne, alguma dor vai surgir. Porque é da tríade trágica, é da lei, é necessário. Como nos coloca Herculano, o espírito ele foi criado não para o esvoaçar das borboletas, mas para o alto voo das águias. E para ele se fortalecer e voar como águia, a dor é elemento necessário para fortalecê-lo. Ampliar as suas asas, que como bem entendemos, é do amor e da sabedoria. Então a dor é necessária para este nosso momento. A culpa, todos nós temos. Porque somos infalíveis. A não ser que em algum momento estejamos ali vivendo uma situação psíquica de uma psicopatia ou coisa parecida, mesmo esse espírito em algum momento, ele vai vivenciar a culpa. Pela infabilidade. Nós falhamos, nós erramos. Quem é mãe sabe disso. Porque eu coloco que nasceu a mãe, nasceu o quê? A culpa. É ou não é? Pô, meu filho não quer comer. A culpa de quem quer é da mãe. Porque o caldinho não está ali no ponto certo para ele. A mãe sem culpa. A mãe não me deu bom dia. Não, filho. O que será que eu fiz? A mãe sempre acha que fez alguma coisa. Sempre. Então nasceu a mãe, nasceu a culpa. E a morte. Dentro dessa tríade trágica. Se alguém acha que ainda não vai morrer, está errado. A gente, como espírita, às vezes gosta de dizer o seguinte, né? A morte não existe. Não existe para quem? A morte existe. Nós morremos. Ela não extingue a vida. Ela pode extinguir, obviamente, o físico. Mas ela é uma realidade. Porque a gente compra algumas ideias de que a morte não existe, e a gente chega no velório e bate ali nas costas do nosso colega, e você está chorando por quê? Você não é espírita? Alguém já viveu isso? Já vi várias histórias assim. Você não pode chorar, você é espírita. Fulano está num lugar melhor. A gente nem sabe se está num lugar melhor. Então a gente também santifica. E às vezes se acontece alguma situação mais crítica, e você conhece um pouco da biografia do fulano, pô, vamos ter que orar muito por ele, né? Porque a gente adora transformar um umbral em inferno. Ele foi para um umbral. Ou os espíritas mais humildes, não, porque eu vou passar pelo umbral. Né? Ele já tem certeza que ele vai passar pelo umbral. Então, a morte, ela existe. Precisamos respeitar o luto. Precisamos respeitar ali a compreensão daquele momento, o choro. E essa tríade trágica da existência. Então, estamos preparados para o enfrentamento da tríade trágica? Para situações dolorosas, de doenças que por vezes nos visitam e, teoricamente, na medicina não tem cura? E médico adora de dar tempo, quando que o outro vai morrer, vai desencarnar? Você tem 5 meses. O médico morre e o outro fica mais 10 anos. A gente adora como médico. Dá prazo. Se coloca acima de Deus. Não tem nenhum neurocirurgião aqui, né? Neurocirurgião ultrapassa Deus, mas muito. Mas nós colocamos assim. Estamos preparados para lidar, de repente, com alguma doença que vai nos alcançar e que, teoricamente, não tem cura? No olhar do mundo? Porque se nós não conseguimos modificar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, a função das situações tão críticas e dolorosas que vão ocorrendo, elas nos trazem esse convite.
na busca do sentido de tudo aquilo que nós vamos vivenciando. Pensemos que deixamos e necessitamos deixar um legado para aquele que nós amamos e nos amam. Nós necessitamos entender as experiências que o mundo nos oferece, os valores, e que somos desafiados o tempo todo a mudar a nós mesmos, porque não temos controle sobre quase nada. Nada. É que a gente acha que pega o carro e vai para casa e chegou de boa, tranquilo. Chegamos. Mas a gente não tem noção de como que as leis vão atuando para que isso ocorra. As leis universais vão atuando para que nós possamos ter ou sermos conduzidos pela existência. Porque Deus age no silêncio. Como Jesus coloca aos apóstolos no livro Boa Nova. Humberto de Campos vai nos trazendo ali os bastidores da relação de Jesus com os apóstolos, e em determinado momento ele coloca: Deus, ele não disputa com orgulho e vaidade dos homens. Ele age no silêncio do coração. E nós vamos sendo conduzidos amorosamente e nem percebemos. Das inúmeras situações que já fomos poupados ao longo da existência e que nos possibilita estarmos aqui no dia de hoje. É o silêncio de Deus. Por isso que não temos controle sobre quase nada. No máximo, sobre nossos próprios pensamentos, e muitas vezes nem isso, sobre nossas emoções. Quando vamos nos permitindo, como coloquei, a esse mergulho profundo na conexão com o Deus que nos habita, e vamos sondando a nós mesmos, tentando entender o que somos, os pensamentos que nos invadem, as ideias que vão se colocando de maneira intrusiva, as emoções, os sentimentos que emergem, e num processo profundo de autoconhecimento tentar trabalhar, alinhar toda essa história. Mas se alguém tocar nossos filhos, a gente se desconhece. Temos controle? Ou já alcançamos a condição de um Estevão que, sendo apedrejado, olha para Paulo: não, meu irmão. Jesus vai aparecendo, ele diz: mestre, perdoa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Leram Paulo e Estevão? Ou naquele momento, transitando ali para o plano espiritual, Abigail do lado, ele é um bom homem, Abigail. Já alcançamos essa condição? Então não temos controle. E nessa busca de sentido, a entender o sentido que nos habita. Que, como disse, tem esses 3 pontos fundamentais, mas que vai se completando em 2 situações, essencialmente. Na realização e no encontro. Na realização de algo maior, que nos marca, que nos talha. Porque se a nossa encarnação não foi compulsória, nós tivemos, de alguma forma, a liberdade de poder trabalhar no nosso planejamento, junto com aqueles que nos amam. Eu irei renascer e a minha jornada, a minha caminhada será assim, assado, vou enfrentar tais dificuldades. E a compreensão do planejamento, nessa conexão daquilo que está no livro da vida, é extrair o sentido das nossas missões. Porque nós cremos que missão é algo grandioso. Que vai ter um bom dia à la Alan, com o hino do Ayrton Senna no fundo, as luzes azuis. Nós queremos que essas são as missões. Mas ontem eu citei ali um caso de André Luiz que nos é colocado, de uma mãe, numa situação miserável do ponto de vista econômico, interiorzão,
cuidando do seu filho com paralisia cerebral, que vinha recebendo ali, e a gente adora, né? Colocar dois irmãozinhos, né? Dois obsessores mesmo, que vinham prejudicando esse ser, e que André, juntamente com o seu instrutor, vão nos revelando que aquela mãe iria receber os dois obsessores por filho, mas o outro com paralisia cerebral. E como a gente adora, enquanto espírita, como coloquei trazer algumas situações, né? Essa mulher, na outra encarnação. E o instrutor espiritual diz, não. É uma abnegada. É um ato gigantesco de amor. Ela se propôs a isso. É uma missão gigante. Tem holofote? Não. Então, todos nós somos missionários em nossas próprias vidas. E quando eu consigo me conectar, ou reconectar, com aquilo que está talhado na minha alma, faz parte do meu planejamento, eu entendo a minha visão, a minha missão na existência. Vou entendendo qual que é a minha missão enquanto profissional de saúde, a minha missão enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto espírita. Porque temos diversas missões que vão proporcionando o espírito a lhe transcender aquilo que ele é. E temos a necessidade dessa reconexão. Essa é uma forma de encontrarmos o sentido. Mas eu creio que não tenho missão nenhuma na vida. Então Frankl diz o seguinte: se você acha que não tem missão na vida, a tua grande missão será encontrá-la. Então já tem missão. E outro ponto é o encontro. E como nós não nascemos de geração espontânea, não brotamos no chão e vamos nos desenvolvendo sozinhos, fazemos parte de um núcleo maior, de uma família, os encontros sempre se dão. Primeiro no lar. Com os pais, irmãos, avós, tios, posteriormente na escola e ao longo de toda a existência. São os encontros. O sentido ele é alcançado e compreendido na relação com o outro. Eu me preencho de sentido quando me conecto com o outro, alma a alma. Sem uma relação utilitarista. Sem entender que o outro vai me servir de plataforma para algo. Não, é troca. É sentimento, é emoção, é energia. Por isso esses dois aspectos eles são fundamentais. A busca do sentido, na reconexão comigo mesmo, entendendo qual é o meu planejamento, qual que são as minhas missões e a relação com o outro. Quando vou me esforçando e minimamente entendo que história é essa, eu começo a entender, como nos coloca Teilhard de Chardin, filósofo e jesuíta francês. Nós não somos seres humanos vivenciando experiências espirituais. Nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. E Jesus o tempo todo nos convoca a isso. A entender o que nós somos em essência, em profundidade. Nós somos espíritos vivenciando experiências transitórias no mundo. O mundo é meio, não é fim. Mas extremamente importante para os objetivos maiores da existência, que é transcender e me tornar melhor do que sou hoje. Melhor em relação a mim mesmo, não em relação ao outro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que possamos ter um dia abençoado, de muitas falas que virão aqui no dia de hoje, nos auxiliando para despertar para a valorização da vida.